Olá, Sapiens! Tenho uma pergunta para vocês e para a Ana principalmente. Será que comendo pouco a gente engorda mesmo assim? Olá, Sapiens! Novamente. Meu nome é Estevão Matheus, eu sou psicólogo, empreendedor digital. E você, Ana? Eu sou a Ana Maria, médica com especializações em nutrologia, revisões sistemáticas e meta-análises. E para você que chegou agora, nosso avisinho. Se você tiver interessado em ser mais saudável, depender menos de remédio, depender menos de hospitais no futuro, considere se inscrever no canal. Faça como todas essas outras pessoas que estão nos seguindo e comentando e mandando e-mail para consulta que a gente não faz. A gente não faz consulta, mas atende a pedidos de fazer vídeos. Então, Ana... E aí, é possível comer pouco e continuar engordando igual um balão cheio de ar? Assim, ou até não conseguir emagrecer, né? Porque a primeira coisa que a gente pensa nessa é assim, a pessoa que tem sobrepeso ou obesidade fala, mas eu não como nada, mesmo assim não emagreço ou continuo engordando. A primeira coisa que a gente pensa assim, não é verdade, a pessoa está escondendo as coisas que está comendo. E pode ser isso mesmo, tá? Porque às vezes a pessoa esconde até de si mesma. Mas... existem situações em que ela está com o metabolismo já tão lento, que mesmo comendo pouco, ela não consegue emagrecer e às vezes engorda. Você sabia? Então quer dizer que é real isso daí? É real isso Gente, daí. Olha só que novidade, é real. A pessoa pode engordar comendo pouco, sabe por quê? Porque tem os negócios dos hormônios, o metabolismo mais lento. Mas a idade eu vou falar depois, não é para falar agora, é para falar depois. É que faz parte de tudo isso, né? Então, primeira coisa, vamos descartar é o seguinte, o hormônio principal que pode atrapalhar o metabolismo é o hormônio da tireoide. Então, se você tiver com hipotireoidismo, mesmo que você não tenha sintomas evidentes, por isso que os exames de tireoide geralmente fazem parte do check-up, né? Aí você vai conversar com o seu médico no check-up e falar, deixa eu ver minha tireoide, como é que tá? Se a tireoide estiver legal, não tiver nada absurdo, bom, não é culpa da tireoide, a gente tem que descobrir o que é. Então, tem aquela controvérsia. Você já ouviu falar da controvérsia caloria versus metabolismo? Como é que é essa controvérsia? Tem muitos estudiosos e pessoas super respeitadas, tá? Pessoas que eu gosto, que eu acompanho os vídeos, tal, PhD, médico e tal, que uns defendem que é só uma questão de caloria, é a caloria que entra e a caloria que sai. E outros defendem, não necessariamente depende da caloria, você não precisa ficar contando caloria. É o seu metabolismo, os seus hormônios que vão sinalizar seu corpo de guardar energia ou de gastar energia. Então isso significa aquilo que você come e aquilo que você gasta. Mas você só gasta se fizer exercícios. Se ficar sentando na frente da televisão, assistir o DR das dietas, comendo bolacha de recheio e batata frita gostosinha americana, não vai dar certo. Não tenho calorias out, só tenho calorias in. Só entra, não sai, né? Não sai energia. Então, assim, a gente vai deixar uns vídeos aqui para vocês acompanharem. Quem quiser falar inglês, vocês vão ver. Tem um cara chamado Layne Norton, ele já fez uns estudos. Avisa que na descrição sempre tem links de outros vídeos, tanto do canal como fora do canal, que você pode ir acostumando aí. Alguns deles são em língua inglesa, se você fala, você vai aproveitar bastante. E o do Layne Norton, por exemplo, ele é PhD, tem vários estudos científicos publicados, do doutorado dele e tal, e ele fala muito a favor de proteína, atividade física, tal. Ele vê um certo tipo de população, as pessoas que ele acompanha, que ele dá assessoria também, eu acho que ele é educador físico, não tenho certeza. É um tipo de pessoa que já faz atividade física, tá? Ou que está procurando isso. E, por outro lado, tem muita treta entre eles, por isso que eu estou citando os dois. Tem aquele médico nefrologista que você gosta, o canadense, o Jason Fung. Esse é muito bom esse cara. Ele fala muito de jejum intermitente, ele explica a questão da resposta da insulina dependendo da qualidade da comida que você come, entendeu? Então, aí eles ficam tretando. Às vezes, não diretamente, um reagindo ao vídeo do outro. Eu não gosto muito do jeito do Layne, porque eu acho muito agressivo. Mas ele faz muito sentido as coisas que ele fala. Mas eu acho que, na verdade, os dois não estão discordando. A ideia dos dois é complementar. É isso que é importante vocês entenderem, sabe? O negócio de, não é só contar caloria, a segunda lei da termodinâmica, o que entra tem que se transformar e não sei o quê. Não, porque o metabolismo pode estar lento e a pessoa transforma em gordura. Mas mesmo assim tem sentido. Por quê? Porque você pode estar com o metabolismo tão lento por causa dessas questões hormonais, da qualidade da comida que você come, que acaba ativando a insulina, e a insulina vai guardar a energia ao invés de gastar. E essa qualidade da comida é o quê?
Carboidrato principalmente, né? Calorias versus nutrição, que é o que você está falando. Então você tem comidas de verdade e comidas fake news comida. Que ela está embalada lá, ela parece na verdade é um alimento comestível. É uma substância comestível. Substância cheio de vitamina ali, porque se não colocar vitamina não serve para nada. Serve para fazer cocô só e engordar. Só isso. Então, por exemplo, todos esses farináceos, essas coisas super processadas, que é o que o Esteban está falando, eles são chamados de comida, mas não são alimento de verdade, são substâncias comestíveis. E aí eles vão entrar no seu corpo, tem pouquíssima nutrição. Seu corpo vai procurar nutrição, ele vai continuar com fome, porque você não deu a nutrição certa, que é, segundo estudos também, a meta proteica adequada para você naquele dia. Então, se você não atingiu a meta proteica, seu corpo vai continuar com fome, porque ele vai continuar procurando proteína. Não, mas ele vai continuar procurando, e como você disse em alguns vídeos passados, ele tira a proteína do músculo e você começa a ficar sarcopênico. Até eu estou entendendo que sou psicólogo, já sei, começa a perder os braços, eu não quero não. Vou lá levantar pezinho e comer, continuar forte. Eu não quero ficar com o bracinho fininho, barrigudão, não. Então tem essa questão aí, essa questão do calorias ou esse metabolismo, na verdade, só se completam. Quando o seu metabolismo, os seus hormônios estão muito bagunçados, acaba fazendo o seu metabolismo ficar tão lento, tão lento, tão lento, ele enferruja, ele prende a insulina, o cortisol, que são os hormônios principais, sem ser a tireoide, tá? A tireoide você já foi ver com o seu médico, tá bom? Esquece a tireoide. Insulina, dependendo do que você come, o cortisol, dependendo do seu estresse, vão fazer você guardar aquela energia que você comeu ao invés de gastar. Se você não estiver mandando sinal para o seu corpo gastar aquela energia, como é que faz isso? Manda construir músculo. O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar a proteína que você comeu e vai construir músculo. Se ele não estiver fazendo isso, ele vai guardar a energia lá bonitinho, vai ficar quieto, ó. Vai ficar ali. Porque geneticamente nós somos propensos a guardar energia. Evolutivamente nós desenvolvemos, né? Para isso. E somos animais, né, Ana? Inevitavelmente, a gente pensa, né, tem uma consciência maior que os outros animais, mas você precisa fazer ginástica de qualquer forma, como se estivesse lá na savana, como se estivesse em qualquer lugar, como os animais fazem. Igual cachorrinho. Se você deixar ele sem caminhar, sem levar ele para caminhar, ele vai comer aquela comidinha horrorosa dele e vai engordar. A mesma coisa gente, mesma coisa gato, até passarinho em gaiola engorda. Verdade. Se não é porque de 10 mil anos para cá está plantando grão e está virando farinha, que isso é o certo, não. O Sapiens passou milênios antes, sendo gênero Homo, sendo gênero Homo sapiens, caçando, andando, coletando, com outro estilo de vida que não deu para geneticamente se adaptar, não, em 10 mil anos. Imagina em 100 anos comendo as coisas super processadas que a gente está comendo. Acho que já deu 100 anos já dessas porcarias? Dos óleos vegetais, sim, tem 100 anos já. Segunda Guerra já tem 100 anos? Primeira Guerra já tem 100 anos. Primeira Guerra, então, isso mesmo. Então, voltando àquela briga, calorias e metabolismo. Você pode continuar concordando com a quantidade de calorias, só que o que a pessoa subestima ela acha que ela está gastando o suficiente e ela não está. Mas por quê? Porque às vezes o metabolismo está tão lento, tão preguiçoso, que mesmo o metabolismo basal de repouso, que equivale a metade, 60% de tudo de energia que a gente gasta no dia, está muito baixo. E aí você não gasta quanto você achava que ia gastar. Sabe aquelas coisas que conta no relógio? Gastou tantas calorias, pedalando não sei quanto. E cada indivíduo é diferente. Se o seu metabolismo estiver muito baixo, aí é muito pior. Porque não é porque a pessoa está engordando porque está comendo muito. Apesar de não comer muito, ela está engordando. Ou seja, o metabolismo está tão lento, que mesmo um pouco que ela come, ele está acostumado a guardar e não a gastar. Ana, eu queria indicar um vídeo de recomendação de proteína aqui, mas eu queria fazer uma pergunta interessante também. Vamos indicar o de dieta reversa também, que também, logo em seguida, dieta reserva. Eu tenho duas perguntas que eu vou fazer. Uma é o seguinte, é possível, deixa eu fazer as duas, depois você responde, tá? Ela é muito ansiosinha. É possível a mulher também ter gordura interna, igual aqueles homens de barriga dura? Central? Espera um pouco. E a outra é o seguinte, que as mulheres reclamam muito sobre a menopausa, que não tem força para fazer nada, fica com calor, não dorme direito. E aí, como é que ela vai fazer? Mas responde as duas. Não, aí vai consultar o ginecologista para ver se pode fazer reposição hormonal, porque você sabia que demora até 8 anos para a pessoa parar de ter calores depois da menopausa? E dá-lhe dormindo gelado. Me aguarde. E me adora dormindo gelado no ar-condicionado. Pelo menos temos ar-condicionado. No meio da noite. Só que sim, sim, as duas coisas.
Por quê? Porque você começa a não ter os hormônios femininos, aí desbalanceia os outros hormônios, e aí o cortisol aumenta proporcionalmente, tem esses estresses todos, neurológicos mesmo, do excesso de calor, mas isso aí, sabe, você vai conversar com o seu ginecologista. É uma coisa... Mas assim, de qualquer forma, o metabolismo vai lentificar, que aí eu acho que é isso que você está querendo perguntar. Ah, com sim, a idade, lentifica, tanto né? o homem quanto a mulher. Não, né? a gente também está sentindo um pouco de dificuldade de emagrecer. A gente agora está entrando em dieta, porque a gente deu uma saída, a gente sai da dieta também, viu? Sabe, Como as perfeito, besteiras, os não. negócios, aí engorda. E aí a gente programou até uma data X, que a gente programou uma data X para fazer isso. Então, nós dois estamos um empurrando o outro a fazer ginástica e a fazer a dieta também. E uma coisa que a gente percebeu que a gente está tendo uma dificuldade maior do que há 5, 6 anos atrás para emagrecer. Então, a gente está se esforçando mais. Então, quer dizer, quanto antes você começar, melhor. Mas não fica com medo, não. Dá certo. Sim, só que vai dar certo. É só descobrir o relógio ele é o que mais que você lento. precisa. Mas na hora que você começar a formar mais músculo do que gordura, vai ser mais fácil em relação ao passado. Porque né? você vai ajudar o seu metabolismo basal a gastar mais. Porque seu músculo quietinho, no dia que ele está recuperando, ele está gastando energia. E aí você vai conseguir acelerar o seu metabolismo se ele estiver lento. Se for daquele tipo, puxa, nem estou comendo muito e continuo engordando, entendeu? Então tem que fazer massa muscular. Se tiver professor de educação física assistindo a gente, se eu tiver errado, me corrija. Mas a musculação continua queimando depois de alguns dias depois que você faz. E o aeróbico, é uma pergunta aí. É só na hora. É só na hora? É. Porque eu já ouvi falar que é só na hora enquanto você está fazendo. Então você está lá correndo, tal, andando, caminhando, você está queimando ali na hora. Depois que você para, pum, pum. E a musculação, o músculo fica até quantas horas? Olha, eu já vi várias coisas, mas no geral, o que eu vejo o pessoal falar até 24, 48 horas depois. Olha só que legal, perdendo peso. Ou gastando energia para manter aquele músculo Isso. e recuperar o músculo, né? Então tem muito mais sentido você começar pela musculação do que sair correndo maratona por aí. Mas, que é uma das coisas também que você tem que cuidar. Porque o negócio da idade é assim, não é só o número lá, sabe? No seu RG, na sua data de nascimento. É assim, é a vida inteira que passou quebrando o metabolismo, entendeu? É a vida inteira que passou sedentário, é a vida inteira que passou acumulando reservas de gordura sem gastar, por causa de insulina alta, de síndrome metabólica, por causa Estresse, de cortisol exagerado, situação de estresse. vida. E também por causa de pouca massa magra, que é o que você está falando. Então, quando você junta tudo isso, é claro que com a idade todas essas coisas vão ter um peso maior. Então, acho que a questão da idade é isso também. A gente se repetiu em vários vídeos para a pessoa ter consciência. Quando eu falo consciência, a gente é consciência do próprio corpo mesmo. Você sentir. Quando você comer uma comida, tipo assim, se a gente está fazendo dieta daqui a um mês, a gente perdeu alguns quilinhos lá. A gente quebrar a dieta, você tem que sentir o que está acontecendo com o seu corpo. E normalmente é que as pessoas não estão acostumadas a sentir o próprio corpo. Você fica inchado, você faz menos xixi, acontece um monte de coisa, retenção de líquidos. Acontece um monte de coisa. Então, se acontece aquele monte de coisa, você começar a reparar, você vai ter mais consciência na hora de comer também. De escolher os alimentos. De escolher, porque você fala assim, bom, tá bom, vou levar lá as crianças no McDonald's, o pessoal que tem um casal no lanche, na lancheteria lá, e vou comer? Eu vou comer, mas eu vou tirar o pão, não vou comer a batata, vou comer só a carne lá com bolinho, um refrigerante. Então, assim, vamos resumir? Vamos resumir? Quais são os grandes fatores? É a quantidade? É a quantidade. Mas quando o problema não é a quantidade, que é o metabolismo, que mesmo comendo pouco não está te deixando emagrecer. Como é que a gente faz? O que é que poderia fazer? Colocar comida de verdade e cortar as calorias vazias, que são esse pessoal aí colorido daquela... normalmente, os processados, farinha e os açúcar. processados são as fileiras mais bonitas do supermercado. Para mim, a fileira mais bonita chama assim açougue. Também. Meio carnivoriche, mas tudo bem. Então, assim, comer comida de verdade, como o Estevam falou, né? Porque aí você vai ter nutrição, não vai ter tanta caloria vazia. E isso ajuda também a não ficar com tanta fome, né? Verdade. Porque você diminui a insulina e aí a insulina normalmente te dá fome. Quando você não está comendo esses carboidratos industrializados, a sua insulina vai cair, como a Ana disse em vários vídeos passados, e a fome diminui. Vai diminuir. E aí, com menos fome, você vai comer menos quantidade, mas não que você precise reduzir supercalorias ou viver contando, mas você vai substituir por coisas que sejam comida de verdade. E aí, quando você atinge a meta proteica, acontece essas duas coisas. Você ajuda na saciedade e você ajuda teu músculo a, pelo menos, não se desmanchar. Se você não estiver fazendo musculação ainda, mas pelo menos ele não vai se desmanchar, porque você vai estar dando proteína para ele, sinalizando, ó, guarda esses aminoácidos aí para você, pelo menos, manter a estrutura aí da sua casinha, não desmancha não. É isso que ele está falando, né? E você que já tem um pouco mais de idade que está assistindo o vídeo,
Começa a levantar peso devagarinho, você vai ver que vai aumentar a massa E muscular. você sabe que mesmo para quem tem problema com glicemia, às vezes a pessoa está pré-diabético e tal, se a pessoa ganhar bastante massa muscular, fizer bastante músculo, ela consegue descarregar aquela glicose no músculo. E aí, às vezes, reverte essa tendência de diabetes. Sim, é muito interessante, viu, gente? E aí... É bom, é aquele negócio, né? Não ficar dormindão aí, paradão, vai ter que se mexer, ficar na inércia, entendeu? Como é que palavra que é essa aqui que você colocou? Dormentão, Ficar dormente, né? dormente, entendeu? Paradão, relaxadão, não E adianta, outra né? coisa, também por outro lado, as pessoas são muito ansiosas, também aumenta muito o cortisol, e o cortisol também ajuda a guardar gordura, principalmente central. Então, aí você tem que ver o negócio do manejo do estresse, né? Toma um suquinho de maracujá, dormir mais. Tomar menos cafeína para não atrapalhar o sono, ajustar a questão de... A gente sabe, né? Cafeína que pode demorar no mínimo 4 horas para sair do sangue, gente, só pode tomar de depende manhã. da pessoa, às vezes até mais, 8, 12 horas. É o mínimo, 4 horas Mínimo, né? é o mínimo. E aí, por exemplo, excesso de trabalho, excesso de cobrança no trabalho, que a gente sabe, né? Que insegurança financeira, insegurança emocional, são coisas que geram muito estresse. E quem é compromissado, então, tem mais nível de estresse. Porque pega um compromisso e tem que terminar e tem que fazer. A própria pessoa, né, se cobra, tudo. Mas, enfim, falar em trabalho e valorizar o trabalho, valorizem aí o nosso vídeo, se você gostou. Pode curtir aí, se inscreva. Curta. Você que chegou até aqui, nós estamos super felizes que você chegou até o fim do vídeo. Muito obrigado. Um beijo e um abraço do Estevam e da Ana. E já que a gente falou de menopausa, próximos vídeos sobre menopausa, tem muita gente fiquem pedindo espertos. aí. Recebemos e-mails, pessoal pedindo negócio Até a de menopausa. próxima dela. Ela manja bastante já. Por experiência própria e pela ginecologia, né?